Olá, meus alunos. Nesse vídeo, nós vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica que vocês responderam durante a semana. Então, tenha em mãos aí o seu caderno com as suas respostas, acompanhe a correção e veja o que você acertou, o que você errou. Bom, na primeira questão, nós tínhamos um texto. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? Então, esse texto aqui que vocês leram, ele é um texto do gênero jornalístico, ele é uma reportagem. Sendo uma reportagem, vocês puderam perceber que ele é um texto bem objetivo, certo? Nós temos aqui na manchete um título que ele é bem grande. É comum no gênero jornalístico os títulos serem maiores, porque eles já servem para antecipar alguma informação que vai vir na notícia ou na reportagem, ok? A linguagem tem que ser clara, tem que ser fácil para o entendimento do leitor, né? Afinal, vai atingir vários públicos. Então a questão perguntava assim: segundo a autora, um dos piores crimes que se podem cometer é: letra A venda de narcóticos, B, a falsificação dos remédios, C, a receita de remédios falsos, D, a venda abusiva de remédios. Então, nesse texto, né, tinha que perceber o que a jornalista ali, a Karina Pastori, ela considerava, então, um dos piores crimes que se pode cometer. Lendo o texto, a gente percebe, né, pelo seu contexto, que um dos piores crimes, né, que se podem cometer, segundo a autora, seria a falsificação dos remédios. Seria então a letra B. A autora, ela fala que quando uma pessoa ingere uma droga, quando ela decide cheirar a cocaína, como ela fala no texto, ela sabe exatamente o que está colocando dentro do corpo dela. Já uma pessoa que toma um medicamento falsificado, né, como o texto aqui aborda, a fraude de medicamentos, ela não tem noção do que está sendo ingerido. Acha que está fazendo um tratamento e, na verdade, são pílulas falsas, né? Algumas palavras aqui no texto, como máfia, né? Que você deveria perceber, é uma palavra usada para organização criminosa. Nós temos também a palavra narcotraficantes, que significa traficante de drogas, traficante de narcóticos, né? Que são substâncias ilícitas. E quando fala aqui que o remédio ele é compulsório, né? Ele precisa ser tomado, não pode ser parado de tomar. Certo? Então, na número 1, a gente tinha a letra B, a falsificação dos remédios. Bom, o segundo texto que eu trouxe para vocês, O Homem que Entrou pelo Cano, a gente tem aqui um conto, esse conto do Ignácio Brandão. O conto, ele é um tipo de texto narrativo. O que é um texto narrativo? Que conta uma história, contam fatos, tem um enredo para ser contado. E o conto, ele geralmente traz algum aspecto fantasioso, né, no seu tema, como, por exemplo, um homem que entrou pelo cano. Então, nesse texto, vocês teriam que responder o quê? Aqui na número 2. O conto cria uma expectativa no leitor pela situação incomum criada pelo enredo. Então, qual era o enredo? Um homem que entrou pelo cano e vai viajando, né, por toda a tubulação, até que ele encontra um mecanismo que gira e sai da torneira. Nisso que ele sai da torneira, ele encontra com a menina, né, que está ali na pia do banheiro. Então, qual a expectativa que o texto cria, né? Ele cria uma expectativa de que a menina vai se assustar, vai acontecer alguma coisa, porque afinal não é comum um homem sair pelo cano. Mas o resultado ele não é esperado, né? O homem sai pelo cano e não acontece o que a gente espera. E aí nós temos as 4 alternativas. A menina agiu como se fosse um fato normal. Letra B. O homem demonstrou pouco interesse em sair do cano. Letra C. As engrenagens da tubulação não funcionaram. E letra D. A mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. Então, qual foi o resultado, né, que não estava sendo esperado? A menina viu o homem sair pelo cano, ela
chama a atenção da mãe quando ela diz ali, é, ela grita, né? Mamãe, tem um homem dentro da pia. Não acontece nada, a mãe não aparece, não toma nenhuma atitude e a história segue. Então a quebra da expectativa é essa, né? Letra D, a mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. Temos aqui então a resposta da letra D. Talvez vocês pudessem confundir com essa letra A. A menina agiu como se fosse um fato normal. No final, ela até age bem calmamente, né? Ela simplesmente abre, a, tira ali o tampão, né, da pia e o homem desce pelo cano, né, por esgoto, pelo ralo. Mas antes, ela não age normalmente. Ela chama a mãe, né? Ela se assusta e grita: Mãe, tem um homem dentro da pia. Talvez a mãe não tenha acreditado na menina, né? É uma criança fantasiando, né? O que está falando, né? A mãe pode ter pensado: o que essa menina está inventando, dizendo que tem um homem dentro da pia? Mas nós não temos essa visão da mãe na história. Então é só uma hipótese do porquê que a mãe não foi lá e atendeu. Então seria a letra D. O próximo texto, do Romeu e da Dalila, é uma tirinha. A tirinha, ela pertence ao gênero história em quadrinhos. Como o próprio nome diz, é uma tirinha, ou seja, ela vem numa tira só. Geralmente ela tem de 3 a 4 quadrinhos apenas e vai ser somente numa tira. Mas ela pertence à história em quadrinhos. A história em quadrinhos, ela utiliza dois tipos de linguagem: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Linguagem verbal é tudo que a gente fala ou que escreve através de palavras. E a linguagem não verbal é quando a gente utiliza gestos, né, um joinha, quando a gente ouve o sinal da escola, né, aquele sinal que está indicando que é para você entrar ou sair de uma aula. O sinal de trânsito, por exemplo, quando está vermelho, que é para parar, quando está verde, que é para o carro seguir. Então, a linguagem não verbal, ela não vai usar palavras e nem vai usar escritas, mas vai usar símbolos, cores, gestos, imagens, e no caso da história em quadrinhos, vai ser os desenhos. As falas são a linguagem verbal e os desenhos, as imagens, são a linguagem não verbal. Então, sempre que a gente analisa uma história em quadrinhos, uma tirinha, tem que prestar atenção nesses dois elementos. Então, nós temos aqui a tirinha do Romeu e da Dalila, e aí ele pergunta, né, que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Então, nesse texto aqui, pergunta-se: a atitude de Romeu em relação a Dalila revela: letra A, compaixão, B, companheirismo, C, insensibilidade ou D, revolta. Então fica bem claro aqui nessa tirinha a insensibilidade do Romeu em relação à expressão, ao olhar do que a Dalila está sentindo, né? A Dalila está ali colocando tudo que ela está sentindo, né, no seu íntimo, tristeza, mágoa, desilusão. Ele diz: Nossa, que sorte que você está sentindo isso. Pensei que fosse conjuntivite. Aqui a tirinha traz uma crítica ao preconceito ou à ideia que se tem dos problemas psicológicos, dos problemas da mente que as pessoas têm e que cada vez mais vão surgindo, né? Quer dizer, talvez um problema psicológico, um problema de depressão, não seja tão sério como uma conjuntivite, por exemplo, que é algo físico, né, que se vê que a pessoa tem essa doença. Então, ela mostra um pouquinho desse preconceito que ainda se tem com as doenças mentais, né, os problemas relacionados ao psicológico. Então, nós temos aqui letra C, insensibilidade do Romeu com a Dalila. Vamos marcar aqui de vermelho. Em relação ao vocabulário, nós temos algumas palavras, né? Desilusão, aquela pessoa que está desiludida, já não acredita mais nas coisas. Nós temos apatia, né? O que é estar apático? Uma pessoa sem reação, sem energia, sem expressão.
E conjuntivite, uma doença, né, da conjuntiva relacionada a uma inflamação dos olhos. Seguimos? Bom, na número 4, eu trouxe para vocês um outro texto, esse texto aqui da Marcela. Percebam que é um texto curto. Trouxe ele também para exemplificar que textos eles podem ser de vários tamanhos. Uma palavra só já é considerada texto. Por exemplo, se vocês ouvirem socorro, socorro, ele está passando alguma informação para quem ouve, de alguém que está passando por algum problema. Então, ele é considerado texto. Texto pode ser desde uma palavra até textos bem longos, como textos acadêmicos, livros, né, dissertações. Então, esse texto, ele é bem curtinho. Observando o formato e as informações desse texto, pode-se dizer que é A, uma notícia, B, um recado, C, um convite ou D, uma propaganda. Então não era tão difícil, né? Esse texto, ele era um recado, um bilhete. Bom, aqui nesse texto, eu quero que vocês percebam que a gente tem vários elementos que estão característicos do bilhete, do recado. Recado, bilhete, ele vem lá do gênero carta, né? As cartas não são muito, quase não são mais escritas, né? Não se tem mais o hábito de mandar cartas, mas a gente tem algumas variações da carta, que é o e-mail, né? Os recados que vocês usam no WhatsApp, ok? Bom, que elementos que vocês conseguiram perceber aqui nesse texto que diz que ele é do gênero recado, bilhete, carta? Vocês prestaram atenção nesse texto? Nós temos, apesar de ser um texto curto, ele tem vários elementos. O primeiro deles é a data. O recado, o bilhete, ele é um texto do momento, né? É um recado que você deixa que vai ser lido. Então é importante colocar a data de quando que se recebeu, quando se deu esse recado. Outra coisa que é muito importante é colocar para quem é o recado, que é o nominativo que a gente chama nos textos, ok? Então aqui a gente tem a Marcela. O recado era para ela. Também é importante quem deixou esse recado, no caso a mamãe, a assinatura, né? Quem deixou esse recado? Outro elemento que é característico da carta é a despedida. A mamãe termina ali o texto, né? Um abraço. Poderia ter também uma saudação no início. Oi, Marcela, tudo bem? Olá, Marcela. Não aconteceu aqui, mas poderia ter uma saudação também. Então, todos esses são elementos que ajudariam vocês a entender que seria um recado. Bom, no próximo texto, o drama das paixões platônicas na adolescência, nós temos um texto aqui, né? Ele é uma narrativa também, ele conta uma história, né, da Camila, que estava interessada no Bruno, né, um aluno do 3º ano do ensino médio, ela uma aluna da 8ª série, que hoje corresponde ao nosso 9º ano. Aqui nesse texto tinha várias palavrinhas usadas pelos adolescentes, mas esse texto é um pouquinho antigo, então ele vai ter algumas palavras que talvez vocês não reconheçam. Bom, o que eu destaquei aqui que seria importante para compreender? Quando ela diz que a Tati é uma especialista na arte da azaração. Aqui continua. Então, arte da azaração seria quer dizer que a Tati tem muitos conhecimentos de conquista, né? Como conquistar um garoto, como conquistar uma outra pessoa. Também diz aqui no texto que o Bruno, ele era interessado na Lúcia, que era justo a maior crânio da escola. Então, aqui esse crânio é no sentido de uma gíria, quer dizer que ela era muito inteligente, ela era crânio na escola. Depois, no final, a Camila, então, né, decide que vai fazer uma dieta espartana e vai seguir todas as leis da conquista elaboradas pela sua amiga. O que é essa dieta espartana? Essa palavra espartana, esse atleta ele é muito espartano, aquela pessoa é um estudante espartano. Espartano, que vem lá da história dos Espartacos, né? Eles tinham a fama de serem muito disciplinados. E aí essa palavra acabou popularizando no mundo e significa isso. Então, quando vocês ouvirem, nossa, aquela pessoa é muito espartana, quer ela dizer que ela é muito disciplinada no que ela faz. Ok? Bom, aí nós temos a pergunta. Pode-se deduzir do texto que Bruno
A. Chama a atenção das meninas. B. É mestre na arte de conquistar. C. Pode ser conquistado facilmente. Ou D. Tem muitos dotes intelectuais. Então, pelo contexto, letra A. Chama a atenção das meninas. Essa seria a resposta correta. Quando diz é mestre na arte de conquistar, na verdade o texto se refere a Tati. A Tati que é a que entende da arte da zaração, né? Pode ser conquistado facilmente? Nem tanto, afinal ele ainda está interessado em outra garota. E tem dotes intelectuais? O texto não fala nada se ele é inteligente ou não. Seguindo, nós temos mais uma tirinha. Essa tirinha da Turma da Mônica, né? Histórias em quadrinhos de um autor brasileiro, Maurício de Souza, e vocês vão ver em várias atividades de língua portuguesa alguma tirinha da Turma da Mônica, ok? Então, Cebolinha, né, tá ali fugindo da Mônica. Oh, meu anjo da guarda, me ajude! Taratará, e o anjo vai lá e tenta ajudar e acaba levando uma surra também. Como eu disse para vocês, a história em quadrinhos, ela tem os elementos de linguagem verbal e não verbal. Então, tinha que prestar atenção não só na fala, mas também nas imagens, né, nas expressões, como que os personagens estavam. Observando o trecho, ó meu anjo da tirinha, a palavra destacada sugere. Então, a gente tem a palavrinha destacada aqui, que é o ó, ele é uma interjeição, ele serve para indicar alguma emoção. Ó, ah, ui, ai, são palavras que indicam, né, alguma emoção. A palavra destacada sugere A, espanto, B, impaciência, C, invocação, D, surpresa. Nesse caso, a gente tem uma invocação. Esse, oh, meu anjo da guarda, me ajude. Ele está pedindo ajuda, invocando o anjo a ajudá-lo. Poderia facilmente ser confundido com o espanto da letra A, mas observem a imagem aqui do Cebolinha. Olha aqui no primeiro quadrinho, ele chega e está com as mãozinhas, orando, suplicando pela ajuda do anjo da guarda. Aqui é aquele elemento que eu falei para vocês, de prestar atenção nas imagens também, nas expressões dos personagens, ok? Então era fundamental aquela expressão e aquele gesto do Cebolinha para entender que era uma invocação. Ele estava invocando, chamando o anjo da guarda. Então, letra C. Bom, no próximo texto, a gente tem uma crônica do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um escritor, poeta brasileiro, muito famoso, que tem vários livros, vários textos publicados. Esse texto fala do fim do mundo. A crônica, ele é um texto também narrativo, ele também vai contar uma história com personagens, com tempo, com espaço, com enredo. Qual a diferença da crônica? A crônica, ela pega um fato cotidiano, como, por exemplo, uma criança que tem uma imaginação muito fértil e está imaginando o fim do mundo. Pode ser, por exemplo, alguém que está fazendo um aniversário, o primeiro dia de trabalho de alguém, ou o primeiro dia de escola de uma criança. Então, ela pega um fato cotidiano, que acontece normalmente no dia a dia, e conta uma história com aquilo. É característica da crônica isso. Então, esse texto falava dessa pessoa, essa criança de 7 anos, que imaginava como o mundo fosse terminar. E aí nós temos a questão. O sentimento expresso no trecho não haveria mais aulas de aritmética, nem missa de domingo, nem obediência aos mais velhos era de A. Êxtase porque tudo iria mudar muito no futuro? Curiosidade porque não se sabia claramente como seria o futuro? Surpresa com as várias mudanças previstas para o futuro? Alívio, porque alguns deveres não existiriam mais. Então seria a letra D. Por que a letra D? Porque aqui fica claro no texto que são deveres que o personagem tinha. Aulas de aritmética, né? Aritmética é uma parte da matemática. Missa de domingo, que ele tinha que acordar cedo e na missa de domingo. Obediência aos mais velhos. Então, coisas que uma criança de 7 anos tinha o dever de fazer, né? A obrigação de fazer. E aí ele sentia, então, alívio, porque não teria mais esses deveres, ok?
Bom, o nosso próximo texto seria, então, os asteroides, né? Aqui a gente já tem um texto mais acadêmico, vamos dizer assim. Ele é mais informativo. Ele traz, então, dados, né, reais, dados de pesquisa, dados de científicos, né? Ele é um texto mais científico, falando sobre o que são os asteroides, tá? Não é um texto ficcional, inventado. De acordo com o texto, a definição de asteroide é: letra A, planetas situados entre Marte e Júpiter. B, corpos formados por restos de planetas. C, atividade de gravitar em torno do Sol. D, explosões de gases existentes na Terra. Então, asteroides são corpos formados por restos de planetas, ok? Talvez vocês pudessem se confundir aqui com a atividade de gravitar em torno do Sol. Ok, os asteroides fazem isso, gravitam, né, em torno do Sol. Mas o texto pedia a definição. O que são asteroides? Qual é a definição de asteroide? Ok? Então aqui tinha que prestar bastante atenção nessa palavrinha aqui que o texto falava. Definição. Bom, aqui no texto nós temos alguma palavra que poderia ser diferente para vocês. Eu destacaria o gravitam, que vem de gravitar, gravidade, né? Não sou professora de física, mas é aquela força, né, que um corpo celeste tem de atrair as coisas para si, né? Então, por isso que quando a gente larga uma caneta, ela cai, né? É a força da gravidade. E aí, esses asteroides, eles são atraídos, né, para esses corpos celestes e ficam gravitando ao redor deles, ok? Bom, seguindo, nós vamos para o último texto, e ele trazia ali a questão 9 e 10, que eram questões discursivas, e vocês tinham que escrever, então, a resposta. Bom, esse texto aqui também é do gênero tirinhas, história em quadrinhos. Ele é da personagem Mafalda, ela é de origem argentina. A Mafalda é uma menina de 6 anos que é muito crítica, muito inteligente. Então, sempre as tirinhas da Mafalda vão trazer alguma crítica, alguma reflexão sobre algum assunto. E aí nós temos, então, no quadrinho: oi, Sil, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. E aí traz aqui o último quadrinho que é fundamental para o entendimento do texto. Analisando o conteúdo da tirinha, o que podemos concluir? Então, a tirinha ela não deixa explícita, né? O que é explícita? Que está escrito ali em palavras ou imagens, ela não deixa explícita o que está sendo entendido, mas nós podemos chegar a uma conclusão. Qual é essa conclusão? Que o doente que ela fala é o planeta Terra, ok? Então a gente tem o planetinha ali deitado na cama, né? Um globo terrestre, aqueles que giram. E aí a gente pode concluir que o doente que ela fala seria o planeta Terra, o mundo está doente. Talvez por vários fatores: pandemia, problemas ambientais, problemas sociais, por conta do ser humano, enfim, vários problemas. Então, essa é a conclusão, que o planeta Terra é que está doente. Aí, na 10, eu pedi para vocês me dizerem: e que pistas nos levam a essas conclusões? Como que você chegou a essa conclusão? E explicar, né, cada pista. Então, o que no texto te ajudou a entender que o doente era o planeta Terra? Primeiro, nós temos a palavra doente, que já remete a alguém que está passando por algum problema. E aí, como ele fala que não é o pai, não é a mãe, as pessoas que moram na casa dela, vem o quadrinho final, que é fundamental. O globo terrestre deitado na cama, como se fosse um doente, um enfermo. A expressão da Mafalda de preocupação, com a mãozinha ali, né, sentada do lado, velando, olhando por aquele doente. Então, essas eram as pistas que levavam vocês àquela conclusão da questão anterior, ok? Bom, confiram aí as suas respostas, se vocês acertaram, né, o que vocês erraram e o que faltou prestar atenção para conseguir responder essa avaliação aqui, certo? Até mais!